Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Liliane. A paz do Senhor Jesus a todos. Também está aqui conosco a irmã em Cristo, Adriana. Que a paz do Senhor Jesus possa estar na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe. E aí, irmãos, como vocês estão? Como vocês estão passando neste dia? E hoje, tia, que dia que é hoje? Senhor. Dia 4 de agosto. Nós estamos em agosto, tia. Meu Deus. Até dá um gelo assim, né? De tanto que passou rápido. Eu também tô achando que está E passando. depois que chega os meses acabou o ano. Né? É verdade. Vai chegar setembro. Mas esse ano não adianta muito, né? Chegar os meses bro, porque já tá passando tão rápido. Não pode fazer nada, não pode ir passear, não pode viajar. Quando falava na Bíblia que ia abreviar, a gente não entendia, mas tá mesmo, né? Cada dia É verdade. mais rápido. Gente, pega aquela blusa ali. Acho que a câmera tá embaçada. Vocês estão vendo a gente bem, irmãos? Ou tá muito embaçado? Sujeira. Sujeira. Vamos ver. Acho que melhorou. Vocês estão enxergando a gente bem? Jairo Barbosa. Então vamos olhar aqui Vamos quem lá, tá conosco na nossa live hoje. Vai falando aí, tia. Milene Baldo. Paz do Senhor, Milene. Valmira Feliciano. A Valmira é sua cliente, né, tia? Há quantos boa anos já noite. que você Desde conhece? 1940, mais ou menos. A Valmira é sua cliente, uma das suas clientes. É antiga, né? Antiga. É antiga. Um abraço, Valmira e família. Deus abençoe. Também tá conosco Kátia. a pastora Kátia. Boa noite. E quem tá aqui? Valdirene Bueno Gonçalves. Valdirene Que também nome, hein? é sua Comprido, cliente né? antiga, né? Valdirene, lá da Capoava. A Valdirene é desde a época da Capoava? Não, ela veio da Capoava. Entende? A Valdirene, quando vinha aqui no salão, eu nem existia, pra vocês Era terem uma noção. Na época que Noé saiu da arca. Nossa, e você já cortava o cabelo dela, então Já. você é velha também, tia. Aqui também a A Priscila também conhece há muitos anos. Conhece? Ixi, Priscila. Ah, é, Priscilinha muito. Mais conhecido como Priscilinha. Priscilinha. Aqui, essa aqui você conhece? Eu conheço há muitos anos. Clarice Moraes. Boa noite, vó. Paz do Senhor, irmãs abençoadas. Amém. Também, esse aqui, você conhece também? Julien Giacomelli. Julien, Jairo Esse Barbosa. também é das antigas, não? Esse também, Esse é das também. antigas. Jairo Barbosa. Boa noite, Jairo. Deus Direto abençoe. de Indaiatuba. Indaiatuba. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor Baltazar também. Baltazar. Essa aqui, Yolanda Yolanda. Yolanda você Silva. conhece também, há Oxe, muitos anos. Muitos anos, Yolanda. Paz do Senhor. Lenaide, Lenaide Deus abençoe. Silva. Boa noite. Boa Não noite. sou antiga, sabemos, Val. É da Boa- época dos dinossauros. Sei. Você viu as meninas crescendo, viu? Vixe, bem. Então, pra você ter uma Você ideia. tem né? uma ideia. Ai. Logo você vai ver os netos da Valdirene. Ai, meu Deus. Nem Será me que a fala. Valdirene vai ver os seus netos? Ah, vai, com certeza. Que demore muito. Só se Jesus não voltar. Né? Se Jesus voltar, quer dizer. Tá. Então vamos começando mais uma live. Se você quiser, pode compartilhar. É uma maneira de você estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então vamos Amém. relembrar a nossa live de semana passada. Já deu uma olhadinha aqui no meu caderno Vou que eu colar já aqui. percebi. E vocês, irmãos, lembram da nossa live de semana passada? A nossa live de semana passada foi sobre Proferir bênçãos e não maldições. isso, que a nossa palavra tem Tem poder. poder. E essa semana, tia, você conseguiu dar uma controlada na sua língua? Ah, tentei segurar ela. E vocês, irmãos? Frear. Conseguiram controlar a sua língua? Porque a gente não pode falar assim, nossa, eu consegui dominar totalmente. Totalmente é extremamente Não, difícil. Nós somos somos humanos. Mas nós estamos caminhando, né? Caminhando. Cada dia tentando melhorar em Cristo, né? Boa Temos- noite, Maísa. Paz do Maísa Senhor Glória. Jesus. A irmã Glória. Deus abençoe vocês Ô, aí. Glória! Então, ô Glória. Ô, Então, Glória! e essa semana nós vamos aprender sobre um tema bem interessante, que é
Deus ainda é pela família. Amém. Você acha que esse tema de hoje, Deus ainda é pela família, é um tema que passou-se a deixar-se de lado a família, ou ainda é verdadeiro que Deus ainda é pela nossa família? Com certeza, a família é desde o princípio, né? A Bíblia, ela começa com a família e termina com a família, né? Que iremos morar eternamente com Cristo, né? E viveremos reunidos em família, né? Em família. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo, a nossa casa, é muito importante, Senhor. A família é um plano de Deus. E hoje, então, Aleluia. a gente vai estar falando um pouquinho sobre Tia família. Marina, Paz do Senhor. paz do Senhor, Rosângela, tia boa Marina. noite. Rosângela Maria Logan. Destro. Deus abençoe a todos que estão Logan. entrando aí. Então, vamos falar hoje que Aleluia. Deus é pela nossa família. E como você falou aí sobre família, a primeira família tá lá em Gênesis. Então, a gente vai falar sobre a primeira família. E a gente vai falar também sobre outras famílias, né? E a gente vai falar sobre um pouquinho da nossa família de hoje, né? Se mudou muita coisa, mudou assim, eu digo assim, espiritualmente. Será que a gente está andando, e como a Bíblia diz, que é para andar como é para viver em família? Então a gente vai aprender sobre isso, tá? A gente vai ler, se você quiser acompanhar aí na sua casa, ou anote, depois você lê o contexto inteiro, tá bom, irmãos? Que é muito importante você ler o contexto para você entender toda a história, tá? A gente vai ler, tá lá em Gênesis 2, versículo 21 e 24 a 24, diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos seus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Assim foi instituído a primeira família, Adão e Eva. O que você acha desse casal, tia? Na verdade, Deus, ele tinha um plano perfeito, né? Exato. Para Adão e Eva, né? E Deus ali criou uma morada para eles, né? Que era o jardim do Éden. Porque os planos de Deus para nós sempre é perfeito. Deixa eu fazer um parênteses. Você acha que Adão e Eva era para ser a família perfeita? Sim, seria aquilo que era o plano de Deus para nós, né? E o que aconteceu? O pecado entrou, né? Porque na verdade, como a gente falou, Deus tem um plano perfeito para nós, né? Mas nós temos escolhas. Escolhas a serem feitas. Porque ali, ó, você vê que Deus criou ela, Adão caiu num profundo sono, e ali foi tirado do lado ali de Adão e foi feito a Eva. Deus fez tudo perfeito, porque Deus viu ali que não era bom que o homem estivesse só. E Deus falou: vou criar para ele uma companheira, para estar ali lado a lado com ele. Só que aquilo que era perfeito diante do Senhor se torna agora, ela dá ouvidos à serpente, porque a gente vê assim que a serpente entrou ali naquele momento ali que eles estavam, e com certeza acho que a serpente deve ter começado a conversar com Eva antes dela cair, né? Sim. Eva, por que vocês não comem dessa fruta? Por que é isso? E ela foi conversando com a serpente, como muitas vezes acontece. Foi dando brecha. A gente vai dando brecha para aquilo que Deus criou perfeito na nossa vida. E aí a gente vai dando lugar, vai dando brecha, até que chegou uma hora que aquele fruto saltou aos olhos de Eva. E aí foi que ela comeu e aconteceu a queda. E aí aquele plano perfeito que Deus tinha feito, eles são tirados dali, porque ali eu não vejo, às vezes a pessoa acha assim, que aquilo foi um ato assim que Deus foi ruim com eles, tirando ele dali, mas Deus falou assim: eu vou tirar eles daqui antes que eles comam o fruto da vida, e aí eles morram para sempre.
E aí que tem o plano perfeito, que fala que Jesus foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo, porque Deus falou assim, eu vou salvar o homem. Amém. Então Deus tem um plano perfeito para a família. Deus quer um relacionamento como ele tinha com Adão e Eva conosco. E isso foi resgatado no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Glória Aleluia. a Deus. Amém, amém. Quer continuar? Não, pode ir. Então, e é interessante que quando a gente vai pesquisar na Bíblia sobre família, tem várias. Sim. E eu pensei em uma em específica, que é Abraão, a família de Abraão. Daí a gente passa para parar para pensar assim, né? Que começou a vir uma consequência de Abraão, veio uma consequência de Isaac, veio uma consequência de Jacó, tudo que veio vindo, e daí são atos que a gente pensa assim, mas não tem nada a ver, mas olha só o que foi acontecendo, né? Foi indo de família, geração em geração. Mas a Bíblia diz assim que através de Abraão seria abençoada todas as famílias. As descendências. As descendências. Todas então as nossa família é abençoada através de Abraão. É que na verdade, como a gente falou que a gente tem, Deus tem um plano perfeito para nós. E esse plano perfeito é a palavra do Senhor. Sim. Aqui é como se fosse, como que diz aquilo que vem nos... Um manual. É um manual de instruções para nós. E aqui temos desde como ser esposa, como ser esposo, como ser filho, como ser pai. Tem tudo aqui. E quando a gente compra vamos dizer, um celular, ou a gente compra um eletrodoméstico, a gente tem preguiça de ler o manual, né? Completamente. Aí você olha lá, aqui diz assim, aperte esse botão, mande mensagem, esse outro botãozinho aqui você faz ligação, e aí a gente usa uma parte reduzida de tudo que tem naquele celular. Por quê? Eu já sei o básico. Só que a palavra do Senhor diz, crescei na graça e no conhecimento. Aqui tem todos os ensinamentos que Deus nos deixou. Aqui é a nossa bússola, aqui é o nosso manual de instrução, aqui tem tudo aqui. Só que a gente, às vezes, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, a gente foi criado num círculo de gerações que o nosso pai passou pra gente. Os nossos pais fizeram o melhor que eles tinham. Talvez você falasse, mas meu pai foi ruim pra mim. Mas era o que ele tinha. Ele não te deixou faltar o pão, ele trabalhou. Ou se faltou pão, a pessoa dá o que ela tem. Então ele deu aquilo na medida que ele tinha, o seu pai, a sua mãe. Então, às vezes, eles não tiveram a instrução que você tem a oportunidade de ter hoje. E essa instrução é a palavra de Deus. E tudo está aqui. Quando fala assim, esposa, sede obediente aos vossos maridos, filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Tudo está aqui, neste manual chamado Bíblia. E basta que a gente leia e entenda qual é a vontade de Deus. Porque quando você entra nessa vontade de Deus, que é perfeita, amém, então você começa a colocar sua família diante do Senhor, você começa a entender como deve ser seu comportamento como esposa, como deve ser seu comportamento como filho, como deve ser seu comportamento na sua vida diária. Então você começa a ser transformado através da palavra do Senhor. Amém. Amém? E às vezes você pode estar pensando assim, mas a Bíblia não deve ter assim, família que teve desavença, família que não brigou. Mas tem, irmãos. A Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde os defeitos. Não, ela mostra as qualidades, mas mostra os defeitos, sim, né? E uma família, assim, que eu estava pensando assim, nossa, tem alguma família? Tem várias. Mas eu pensei a de José e seus irmãos. Nossa, verdade, né? Porque você para pensar assim, José, ele era o filho preferido do pai. O pai amava muito José. Mas José,
ele devia ser aquele filho assim que se achegava mais ao pai, Sim. né? Porque assim, ele devia vir, o José foi o filho da velhice, foi da esposa que ele amava, que era a Raquel. Então assim, os irmãos tinham muita inveja, né? E vai falar que vocês quando era criança não tinham esses atritos entre irmãos? É normal? Eu acho que sempre tem, Sempre né? tem. E na Bíblia também tinha isso. Mas eu acho que o filho, ele revela muito do que a gente é, né? Exato. E aí, quando o filho, ele age de uma maneira que a gente age e a gente não gosta daquilo que a gente faz, a gente reage bravo na vida do filho. Não é? Você implica justamente com o seu filho com aquilo que você não gosta que ele faça, porque é coisas que você faz. E geralmente aquele filho que bate de frente com o pai é porque os dois têm os mesmos gênios, os mesmos defeitos. Ai, Você já reparou nisso? Já. Não é? Da minha família tem. E daí você olha assim e fala, meu Deus! E aí aquela pessoa, o pai, por exemplo, ela não gosta daquele defeito do filho, mas ela não consegue enxergar que é o mesmo defeito dela. Entendeu? É E ele também tinha. Aí ele tenta corrigir. E a gente vê na família de José que os irmãos fazem tudo aquilo com ele, né? Por causa de um sonho que ele conta, os irmãos tramam tudo aquilo que, na verdade, a intenção deles, no primeiro momento, era matar José, Sim. né? Era matar. Mas aí Deus reverte tudo aquilo. Mas é o que eu falo pra você. Às vezes, a gente seguir a Bíblia não vai ser o caminho mais fácil. Vai ser o caminho mais difícil. Porque às vezes Deus tem na sua palavra, faça assim. Quando fala assim, esposa, seja obediente ao vosso esposo, eu não tenho que falar assim, mas eu não quero, porque está escrito aqui. Então o que está escrito na palavra é para ser o quê? Cumprido. É verdade. Filho, honre vosso pai no Senhor, mas o meu pai é uma pessoa que faz coisa errada, mas não está escrito assim, honre seu pai ou sua mãe se eles forem bonzinhos, se eles forem certinhos. Fala assim, filho, honre vosso pai no Senhor, pois isso é justo, né? Isso é o que está escrito. Então o que a gente faz? A gente quer ir para o caminho que a gente acha que é mais fácil. Não, eu não quero isso, mas você tem a livre escolha. Que nem Eva, ela tinha lá árvores, muitas árvores. Adão tinha várias árvores. Mas o que ela fez? Ela escolheu comer do fruto que não podia. E mesma coisa na nossa vida. A gente tem a palavra do Senhor, a gente tem o manual de instrução, mas a gente pode falar assim, não, eu não quero isso. Só que às vezes a gente pode achar que é um caminho mais fácil, mas o final dele é o pior. Agora, o caminho de Deus você pode achar difícil, cumprir a palavra do Senhor, mas o seu final será de bênção, será de vitória. Amém. Né? Agora, é uma escolha que é nossa, é uma escolha. Os irmãos de José tiveram a escolha de fazer aquilo com José. Por inveja, por ciúmes, fizeram tudo aquilo com José. Mas no final Deus reverteu tudo por causa da fidelidade de José. Então o que a gente aprende que diante de tudo vale a pena permanecer firme à palavra do Senhor. Amém, amém. Amém. Viu, tia? Agora vamos pensar aqui nos dias de hoje. Você acha que a família... Vamos por nós, porque nós somos uma família. Sim. Você acha que é fácil viver em família? Não. Em paz com todos? A verdade é que assim, quando a gente começa a namorar uma pessoa, a gente faz aquele... Principalmente a mulher, né, irmãos? Faz aquele... Príncipe encantado. Dos contos de fada. Você tá vivendo isso, né, na sua filha, né? Porque Nos contos. adolescente, e você tem aquele projeto. Só que daí quando você começa a namorar, você vê que a pessoa geralmente é completamente o oposto de você. E isso que geralmente quando você namora, a pessoa só mostra o lado bom. Né? É dificilmente ela mostrar quando tudo. briga, um vai pra sua casa, o outro vai pra sua, não tem que conviver. Aí quando você casa, você começa a enxergar. Uhum. Porque o meu pai que falava, né? Meu pai que fala,
Abra o olho bem antes de casar e feche depois que casou. A gente faz o contrário. A gente verdade. fecha quando tá namorando, aí quando casa abre os olhos. Nossa! Só que eu acho que o maior prova de que a gente pode conseguir viver em família é que Deus coloca uma pessoa totalmente diferente na nossa vida, que vai ser aquela pessoa que vai trabalhar, sabe? Na nossa maneira de agir, no nosso caráter. Porque quando você tá com uma pessoa totalmente diferente de você, você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida. Muitas vezes você dizer sim quando você queria dizer não. Muitas vezes você dizer não quando você queria dizer sim. Relevar muita coisa. Então acho que o casamento em si é a maior prova assim de aprender a abrir mão de muita coisa que a gente precisa abrir. Porque é como se a gente fosse forjado todo dia, né? Sim. Porque logo que a gente casa, a gente quer brigar por tudo. Aí você vai vendo que não vale é assim, que não vale a pena. E Deus vai trabalhando o seu caráter. E uma das formas de você aprender a agir como o Senhor quer é através da palavra. Porque você vai entendendo que você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que abrir mão de muita coisa. E o casamento é esse exercício que você tem que fazer todo dia. É uma academia espiritual onde você tem que exercitar os seus músculos, a sua boca, a sua maneira de agir. O casamento é um bom exemplo disso. Exatamente. Né? E o mais interessante é que tem muitas pessoas que quando é para lidar com a família, não tem paciência, não tem... deixa quieto... Mas para os outros, né? É que na verdade, assim, a gente tem que chegar a um ponto da nossa vida e pensar assim: a quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir o mundo ou ouvir o que Deus fala a respeito disso? Porque se você for ouvir as pessoas, elas vão falar para você: não, você não pode levar desaforo, você não pode perdoar. A fila anda, quebra de aliança, não deu certo com esse, larga a casa com outro, e assim vai. Só que se você resolver ouvir a voz de Deus, a voz que você vai ouvir é: perdoe, ame, peça sabedoria, peça entendimento, Amém. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento. É essa voz que Deus vai falar ao seu coração. Então, qual voz você vai querer ouvir? Porque o mundo vai falar. O mundo hoje, o que eles falam é o seguinte, é o que eu falei: não deu certo, parte para outra. Por isso que tem gente que já casou 3 vezes, 10 vezes, porque ela tá querendo achar um que seja igualzinho a ela. E toda vez que casa e que acha o outro que bate outro assim... defende. Então, o que Deus quer? Você tem seu marido, cada um tem o seu ponto de choque, mas até que ponto você vai ficar brigando, ou você vai, através daquilo, aprender a ser uma pessoa melhor e diferente? E é interessante que a Bíblia aqui em 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, a responsabilidade de cuidar da família uma coisa que a gente ouve que está lá em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola o destrói com as próprias mãos. E eu sempre pensava que existia a mulher sábia e a tola, mas eu percebo uma coisa, que a mulher sábia e a tola está dentro de nós. Tem um momento que você é tão sábia, e tem um momento que você é tão tola. Então, qual é a voz que você vai ouvir? Da sábia ou da tola? É aquela luta da carne e o espírito. Você, naquele momento ali, numa discussão, você vai ser a tola ou você vai ser a sábia? Porque fala lá que a tola, que a sábia, ela constrói o seu lar e a tola destrói com a própria mão.
Então, aí fala que aquele que não luta pela sua casa, que não ora pelos seus, que não... Como que é? Leia de novo, fazendo um favor. Diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, não cuida da sua própria família. Porque tem pessoas que às vezes a gente ouve assim, falar assim: nossa, fulano é tão bom, mas ele é tão bom. Aí os parentes falam: ah, bom? Só se for pra você. Porque que adianta você ser bom pra todo mundo, você ser uma ótima pessoa na rua e ser um capeta dentro de casa? É verdade. Que ninguém aguenta. Então você tem que pedir para Deus essa sabedoria, porque que nem eu falei, o mundo, talvez você cresceu num ensinamento do mundo, que você tem que tomar vantagem, que você tem que brigar, que você... Aí se você falar assim, você pode fazer esse caminho que você acha que é mais fácil, mas o final dele será tortuoso. Você vai ser uma mulher tola que vai destruir o seu lar. Ou você pode ouvir a voz de Deus e ser uma mulher sábia. Porque ninguém... A gente nasce com os costumes da nossa família. Que nem eu falei, os nossos pais deram para nós o que eles podiam dar, o melhor deles. Sim. Eles fizeram tudo o que eles podiam fazer. Eles nos deram educação, deram uma casa, trabalharam, lutaram. Mas eles, do jeito deles, talvez não tivessem conhecimento da palavra do Senhor, mas você tem esse conhecimento e você pode buscar na palavra do Senhor a maneira melhor de agir. Como esposa, como mãe, como filho. Peça ao Senhor, Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que pedem sabedoria, o Senhor dá sabedoria. Então, Senhor, eu não sei ser esposa, eu não sei ser mãe, me ensina. E procura a palavra do Senhor, porque ali tem o recurso certo, porque a maneira certa é o que está escrito na palavra do Senhor. Amém. Então, tia, você acha assim que é importante valorizar a família? Com certeza. Eu acho que a gente tem que estar atento a ouvir os comandos de Deus e entender. Não, eu sempre aprendi, porque a minha mãe era assim. A minha mãe falava assim, você não pode, você tem que mandar no seu marido, mas seu marido, sabe? Não, mas Jesus fala, seja submissa. E quando fala que o marido é a cabeça da esposa, não é que é uma questão que o marido vai pisar na mulher, não é nada disso. Quando a gente tem esse entendimento que eu sou submissa ao meu esposo, meu marido é o sacerdote da minha casa e eu estou ali como uma ajudadora, como uma profeta do Senhor, que eu falo, lanço as palavras, porque a mãe é que fica mais tempo com os filhos, é a gente que está ali sempre falando da palavra de Deus, estando ensinando a palavra de Deus, o marido vai buscar os recursos, mas eu tenho que entender a minha posição. Às vezes a mulher, ela tem uma percepção assim de ver mais as coisas. Então ela traz aquilo pro marido, mas aí é o marido que vai tomar, porque ele é o sacerdote. O problema é que a mulher, às vezes, ela tem a visão, aí ela já quer tomar a frente do marido. Às vezes a mulher quer ser a cabeça. Quer ser a cabeça. A comparação que Jesus fala do casamento, quando a gente fez uma aliança com o nosso esposo, é de Cristo e a igreja. A mulher, ela representa a igreja e Jesus representa o esposo. Então é uma aliança que é formada ali. É a mesma coisa de Jesus e a igreja, o esposo e a esposa. Então, se não tiver uma base, um fundamento, os filhos crescerão todos desnorteados, todos, sabe? Porque não tem uma estrutura familiar. E é importante você aprender acerca da palavra, porque aqui tem tudo que você precisa na educação do seu filho, em como ser uma esposa, porque aqui tem palavras de vida que vai trazer vida à sua família. Amém. Então, não quero assim, mas eu não concordo. É a Bíblia. Se você não concordar com isso, então passe a ouvir os comandos de Deus e entender a vontade dele, para que haja uma construção na base bíblica, na base cristã. Aí você vai ter um lar abençoado, um lar com a presença do Senhor, que isso que é o importante.
Sim, né? Porque às vezes as pessoas não valorizam a família, mas quando você mais precisa, sim, quem tá lá? É a família, né? É a família. A família, ela é importante, porque é o lugar onde a gente nasceu, é a nossa origem, né? E a Bíblia, ela fala muito de geração, gerações. Deus, ele preza muito por isso. Sim. Até semana passada eu falei da genealogia. Por que fala que fulano gerou cicrano, que gerou beltrano? Fica falando muito assim na Bíblia. Porque é muito importante da onde a gente veio, quem é a nossa família. Só que às vezes a gente não veio de uma boa estrutura. A gente não teve um pai, não teve um apoio, não teve... E cresceu daquele jeito. Agora, basta nós tomar uma outra posição, que nem eu falei, nossos pais deu para nós o que eles tinham, mas a gente não pode ter mais através da palavra do Senhor e passar isso para os nossos filhos, sim, que vão passar para os nossos netos, que vai ser uma geração abençoada. Amém. Né? Exato. Aí que você tá falando, tá bem lá em Provérbios 22, versículo 6, tia, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Que é instruir os seus filhos no Senhor Jesus, né? É, porque o que acontece? O inimigo, ele tá aí para instruir o seu filho. Instruir em coisas erradas. E hoje, antes a gente era bem preso. Na minha época, os pais pegavam em cima mesmo. E mesmo assim, a gente sendo adolescente, a gente deu um jeitinho de fazer coisa errada, né? Sim. Sendo jovens. Porque a nossa essência, a gente foi gerado em Adão, que é uma essência pecaminosa. A gente tem esse pecado dentro da gente. E hoje a gente vê que as gerações, a cada vez, o inimigo está investindo nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. A palavra do Senhor diz, eu não lembro se é Provérbios, que fala assim: fale com seus filhos pelo caminho, ao sentar na sua mesa, ao levantar, ao deitar. É uma coisa de inculcar na cabeça do seu filho, sabe? Inculcar mesmo. Sabe quando você fala assim, Liliane, fale para aquela pessoa ali, que não é para ela virar por ali, para ela virar por lá. Daí você fala, já falei. Aquele é um cabeça dura que encucou na cabeça, que quer ir daquele lado, não adianta falar que é desse. É isso que você tem que fazer no seu filho. Você tem que inculcar a palavra de Deus na cabeça dele, sabe? E falar, e falar, e falar. Não assim, você tem que ir pra igreja, seu desviado. Não, é você sentar com ele e falar assim, olha, lá na palavra do Senhor diz isso. O Senhor é maravilhoso. Mostrar para ele a grandeza de Deus. Porque o povo de Israel, eles falavam muito do que tinha acontecido. Quando eles saíram do Egito, o que eles passaram. Então, isso foi trazido de gerações em gerações. Agora você repara que a gente não sabe a história do nosso avô, sim, do nosso tio, do que aconteceu. E foi se perdendo isso. E o que Deus quer que a gente faça? Que a gente traga de volta. A palavra do Senhor diz que é pra gente trazer na memória aquilo que nos traz esperança. Então, quando você inculca na cabeça do seu filho, quando você faz ele ouvir da palavra do Senhor, ele tá ali, ouvindo. E aí aquilo vai ficar na cabeça dele. Quando ele for para uma faculdade, quando ele sair de perto, debaixo das suas asas, aquilo está dentro da cabeça dele. A essência dele. A essência dele. A religião islâmica, eles fazem muito isso. Desde que a criança é pequenininha, eles ficam inculcando na cabeça da criança. O islamismo, o não sei o que, e não sei o que. E a criança, ela cresce assim. E quando ela vai para um lugar diferente, ela pode mudar de país, ela não larga a religião dela, porque foi inculcado na cabeça dela. É isso que Deus fala. Atem nos pulsos, coloquem na testa. É você inculcar na cabeça dos seus filhos. Agora, se o seu filho já cresceu, que agora já não dá para você inculcar mais na cabeça dele, então agora você vai ter que partir para o lado
do amor, da reconquista, de mostrar Deus para ele e trazê-lo de volta, como o filho pródigo, né? Aí você vai ter que reconquistar isso que você perdeu. Amém. Mas se você ainda tem seu filho pequenininho, inculque na cabeça dele as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, tudo. Porque assim, irmãos, a gente vê que hoje tudo está sendo pregado no mundo, que eu falo, o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então, se a criança ela não tiver um fundamento perfeito em Deus, quando alguém vir e falar uma coisa contrária para ela, ela vai falar, é verdade, e ela já vai para aquilo. Então, por isso que fala que aquele que não ora e que não luta pela sua família é pior que o infiel e negou a fé. E os filhos são uma esponja, né? Sim. Eles prestam muita atenção nos pais. E daí às vezes absorvem. Sim. E às vezes os pais não têm uma rotina assim diária de leitura da Bíblia, não ora. E isso vai refletir nos filhos. Não ouve louvores, não só vê os pais quando vai na igreja que pega a Bíblia, procura a Bíblia, cata a Bíblia, vão pra igreja. Sim. Os filhos não têm uma referência. Isso é muito importante, irmãos. Os filhos têm uma referência. Eu penso assim, sabe? Eu acho que os pais perderam muito daquela coisa de ter que ensinar os filhos. Então, é mais fácil você jogar um celular na mão de uma criança de 3, 4 anos e ela vai aprender com o celular. Sim. E hoje aí, a tecnologia ensina a tecnologia. E aí ela vai ficando adolescente, aí ela tá dentro do quarto e muitos pais perdem os filhos dentro da própria casa, que é a dracma perdida, porque fala assim, mas meu filho não sai. Meu filho é um amor, mas assim, eu não sei o que aconteceu. Aí você já perdeu o seu filho dentro de um quarto. E você não sabe aonde ele está entrando, o que ele está vendo, o que ele está fazendo. Mas meu filho, ele vai na igreja, mas eu não sei, eu perdi a ligação que eu tinha com ele, eu perdi... Porque não sabe nem aonde está entrando, o que está fazendo. E o mundo está pondo bandejas e bandejas e bandejas e bandejas. E a palavra do Senhor é vida, é espada de 2 gumes que penetra na alma e no coração. E se você pôr essa palavra dentro do seu filho, nada vai arrancar de dentro dele as verdades que estão sobre ele. Amém. Então você tem que fazer isso. E isso é uma coisa que tá para nós pais fazendo. Sim. E a gente às vezes fica esperando da igreja fazer, sabe? Tudo bem que a gente vai na igreja. Mas às vezes é uma coisa que é pra nós. Sim. Uma coisa que se perdeu, porque as mães, eu não tô falando que você não deve trabalhar fora, nem nada disso. Mas as mães, elas passam o dia inteiro fora. Uhum. Os filhos na creche. Aí o filho vem de tarde pra casa, a mãe tem um monte de coisa pra fazer, ela não tem tempo mais de ensinar a palavra, ela não tem tempo de mais nada, aí ela já tá muito cansada, aí o salário do marido é pouco, aí ela tem que fazer um curso à noite pra ter mais dinheiro. E aí os filhos vão se perdendo. Aí perde o relacionamento com o esposo, perde o relacionamento com os filhos. Então, aí fala da mulher sábia que edifica a sua casa. É saber administrar o tempo, porque... Sim, mas como também tem muitas mulheres que estão em casa... Sim, então, isso que eu tô falando. Sim. Eu não tô falando que você não pode trabalhar. Não, sim, mas também tem muitas mulheres que ficam em casa... Mas não aguenta aquele filho chorando o tempo todo. E daí... É mais fácil você dar um celular pra ele, que ele vai ficar quietinho. Só que daí você vai perdendo o seu filho, porque você não se relaciona com ele. Daqui a pouco tá todo mundo na mesa, ninguém conversa, ninguém fala. Eu falo que eu tenho saudade das festas que a gente tinha antigamente. Que festa de final de ano a gente sentava todos junto e ficava conversando. Sim. Eu tenho vontade, quando vim na minha casa, falar, gente, não traga celular, vamos conversar, vamos voltar a ser como a gente era. Mas é interessante, que às vezes pelo celular a pessoa tem tanto assunto, né? Pessoalmente, chega perto e acabou. Não tem assunto. Mas é o entretenimento que tá nos roubando de sentar à mesa, da mesa da comunhão, de conversar. Como foi seu dia, filho? Como foi seu dia? Como que passou?
E vai se perdendo, aí não se fala mais do que se viveu. Lá, deixa eu achar aqui, vai falando ele. E é interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa assim tá preocupada de tirar foto. Registrar. Você já viu isso? Vamos registrar. Mas daí não aproveita nada. Quando tá junto, só tem o registro, mas ali o que você pode aproveitar, sentar, conversar, você não tem. Que na verdade é aquele coisa de comercial de margarina, né? A família perfeita. Verdade. Você olha e fala, nossa, às vezes as pessoas até invejam, né? Que família maravilhosa. E não sabe que tá tudo destruído lá dentro. Então, aqui, é que nem eu falei. Aqui traz todas as nossas escolhas que são bases bíblicas, que tem um final maravilhoso para nós. Eva, ela tinha escolha de falar, não, eu não vou comer. Ela comeu e Adão acabou comendo, porque Adão falou assim, eu não vou ficar sozinho no paraíso, vou comer também, porque eu vou ficar junto com a mulher. E Deus tem esse plano para nos salvar, que é Jesus Cristo. Mas a gente tem escolha. Sim. Talvez você ainda fique olhando, meu pai errou, meu pai fez isso comigo. Ou minha mãe. Mas Deus, eu quero fazer diferente. Senhor, me ajuda a fazer diferente. Qual é o caminho? Porque meu pai e minha mãe fizeram o possível por mim. Eu sei, eu sou grata a eles, reconheço que eles me deram pão, me deram casa, me deram cama. Mas, Senhor, eu quero dar muito mais pro meu filho. Como que eu faço? Me ajuda, Deus. Me dá sabedoria. E você vai ver que Deus vai te dar essa sabedoria que você tanto precisa. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aleluia. Então, que o nosso prazer seja na lei do Senhor. Amém. Meditar na lei do Senhor. É que nem eu falei. Preguiça de ler a manual de instruções. Aqui está toda a instrução da sua vida. Aqui está a instrução para a sua família. Aqui está a instrução. Fora disso, conselhos dos ímpios. Aqui fala, bem-aventurado o homem que não se detém no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém. Então esse é o segredo, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Então fique esperto, porque o inimigo ele coloca todos esses entretenimientos. Quando ele apareceu para Eva, ele não apareceu numa forma de um monstro, de algo terrível. Ele apareceu como uma serpente, conversando com ela, mostrando o fruto, que o fruto era bonito, que não era como ela pensava. O diabo nunca vai aparecer para você de uma forma, ele vai te dar entretenimento, ele vai só te tirar do que é o propósito de Deus, que é a adoração, que é a sua família, que é o bem mais precioso que Deus te deu. Ele vai aos poucos, arrancando e minando a sua vida. Então se volte ao Senhor nesse tempo. Amém. Em nome de Jesus. Acho que tem até uma música que fala, ou é alguma coisa, que eu sei que tem, que fala que o diabo vem em sapatinho de algodão. Essa é uma música muito antiga, nem lembro mais. Não lembra mais, sei. Ai. Mas irmãos. Eu quero achar uns salmos aqui, que até agora eu não tô achando. Eu vou achar aqui. Do que é? Então eu procuro aqui. Não tô lembrando. Eu vou ler mais um versículo que tá em Efésios. Deixa eu achar aí. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim:
Filhos, agora é pros filhos, porque a gente falou bastante dos pais, né, do casal. Agora aqui, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe. É fácil, tia? Honrar o pai e a mãe em todo o tempo? Não é fácil. Mas ainda quando a gente tá adolescente, né? Porque a gente a adolescente é uma bênção, irmãos. Tomara que Jesus volte antes que a Zap fique adolescente. Aí que a gente vê, né, como que a gente era quando era adolescente, assim, que os pais brigavam com a gente, mas adolescente é complicado, né? Eu acho que é mais difícil. Mas é assim, que quando você, que eu falei, quando é pequenininho, você encuca na cabeça dele. Sim. Porque tem aquele versículo que fala assim, aquele que fala, ensinar seu filho no caminho que deve andar, né? Então a gente se apoia muito nesse. Eu já ensinei, mas a gente tem que estar sempre, sabe, falando e lembrando. E quando ele ficar jovem ou coisa, ele vai ter prazer nas coisas do Senhor. Então é importante estar ali. É importante lembrar, porque às vezes nós que já somos mais velhos, às vezes esquecemos das coisas de Deus, às vezes passamos por algum problema, se desesperamos, vem ansiedade e esquece da palavra de Deus. É que eu acho também que, assim, é a sabedoria. Exato. O problema é que às vezes a gente quer forçar coisas na vida dos nossos filhos. Não, vai pra igreja. É assim, não que você vai falar, não vá na igreja e tal. Você pode escolher. Mas às vezes, sabe, é você pegar e abrir mão. Tipo assim, fazer coisas que ele gosta. Se seu filho gosta, por exemplo, de cinema. Eu gosto de ir no cinema. O seu filho quer ir no cinema. Porque a gente, quando era jovem, tudo, era pecado ir no cinema. A gente não podia. Que eu falei, os pais, eles deram pra gente a educação que eles tinham. Tudo. Mas o meu pai, ele era tão rígido que nem ir comer uma pizza com os jovens da igreja a gente não podia. Nossa. Às vezes terminava o culto. Eu lembro que eu com a minha irmã falava, pai, deixa a gente ir com os jovens, comer um lanche. Ele não deixava. Então, às vezes, é uma coisa assim, viu? O que tem seu filho comer um lanche? O que tem de mais se você pegar e falar assim, filho, então vamos assistir um filme no cinema? É que nem eu falei, o meu pai era a criação que ele tinha. Então, às vezes, a gente também acha assim, meu pai foi muito rígido comigo, eu vou ser muito solto com meu filho. Também e aí é a hora que a gente erra. Porque aí a gente cria um filho sem regra nenhuma. Por isso que a Bíblia é importante. Então, você tem que estar ali naquela hora, seu filho falar, pai, eu posso isso? E você pedir, ai Deus, Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque também você vai criar o seu filho numa redoma, você vai falar assim, filho, isso não pode, você vai pro inferno, o diabo, e você cria seu filho, às vezes até com pavor de Deus, com aquele coisa, e seu filho nem quer saber de Deus, não quer saber de igreja, porque tem pai que é tão assim, fala tanto de, e você vai pro inferno, e fala, o que eu vou fazer na igreja? E às vezes também, na igreja o pai é uma benção, a mãe é uma benção, chega em casa uma tribulação, aí o filho, eu não quero ser que nem meus pais, porque a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Sim. E o nosso lar é o primeiro altar que tem que ter, é a nossa casa. Ser crente, ser cristão dentro de uma igreja é fácil, eu quero ver você dar o exemplo para os seus filhos dentro da sua casa, né? Aí a pessoa faz, lá é uma coisa, dentro de casa é outra. E aí quer que os filhos cresçam no caminho de Deus. Então, às vezes, você tem... Por isso que eu falo, a palavra ela é perfeita. Exato. Então, você ora a Deus, fala, Deus, o que eu faço nesse momento? Espírito Santo, me dá a direção do que eu devo fazer, do que eu devo falar. E você fala de uma maneira que não agride, de uma maneira que não magoa, que não machuca, com amor, corrigindo, muitas vezes, exortando, mas... de uma maneira certa, da maneira que Deus te ensina a fazer. Amém. Então, achei. Achou? É Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, Amém. E o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. É disso que eu estava falando, porque às vezes a pessoa ela quer trabalhar tanto, ela quer dar um futuro para os filhos dela. É o que eu falei, não é que isso seja errado, mas até que ponto isso está valendo a pena? Porque eu estou trabalhando tanto, eu não tenho mais tempo para nada, eu não estou inculcando na cabeça dos meus filhos a palavra de Deus, e aí eu vou dar para eles um futuro de dinheiro, de coisas, mas o principal, que é a palavra de Deus, eu não dei para eles. Aí eles vão crescer sem um firmamento, sem um fundamento da palavra. Eles vão ter o quê? Apenas dinheiro que você deixou para ele. Aí quando eles crescerem, eles vão gastar todo o seu dinheiro que você trabalhou, morreu, ficou doente de tanto trabalhar. Eles vão gastar todo o seu dinheiro, vão torrar tudo e vão perder. Pode até brigar. Vão até brigar por causa do dinheiro e ainda vão perder a salvação. Então por isso que a palavra do Senhor ela é muito importante, porque ela vai nos ensinar a ter uma regra diária de ensinamento com nossos filhos e de poder trabalhar, mas que isso não atrapalhe também o nosso ensinamento com nossos filhos, o momento de estar com eles, o momento... E aqui fala, né? É inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. A gente acha que a gente tem que ficar fazendo, lutando. Aí quando você aprende, comigo aconteceu isso, quando você aprende a descansar no Senhor e falar, Senhor, cuida de mim, e você não se preocupa tanto com as coisas materiais, e você começa a buscar primeiro as coisas do reino, as demais coisas se tornam acrescentadas na sua vida. Amém, glória a Deus. Muito Porque bom. os pais de antigamente, a gente não tinha muita coisa, né? Não. A gente não tinha quase nada. Mas o principal era o amor, que não faltava. Sim. A mãe estava sempre ali junto com a gente, sempre fazendo um bolo, sempre convivendo, né? E às vezes isso é mais importante do que dar tanta coisa para os filhos. Não que seja errado você querer dar coisas boas para o seu filho, não. Mas aí às vezes você dá tanta coisa, você enche ele de tanta coisa e ele cresce aquela criança mimada que tem tudo, que não dá valor para nada. E o principal, que era o seu amor, você deixou de dar. Aí quando você vê seu filho já cresceu, já tá adulto, grande. E aí ele vai reproduzir o que ele também viveu. Só que daí é a hora que se você vive isso, você pode falar, não, Deus, eu quero um conhecimento maior do que o meu pai teve, eu quero fazer diferente com o meu filho. Amém. Né? E a gente vai dar o que a gente tem. Então, se você tiver muito da Bíblia, muito de Deus, você vai dar muito da Bíblia e muito de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia! Amém. Quer falar mais alguma coisa? Já tá 8 horas já? 56. Nossa! Eu acho rápido. Que é isso. Antes eu falava assim, ai, filho não veio com manual de instrução, né? Mas hoje eu vejo que veio com manual de instrução, viu, Lívia? O Asaf veio. Veio? Falta eu ler, então. Né? Veio com manual de instrução. A Bíblia fala, vocês erram por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. É verdade. Então a gente erra muito na vida. Quem nunca errou? Sim. A gente tá errando até hoje, né? Até hoje a gente ainda tá errando. Então acho que é um tempo da gente começar a ler mais a Bíblia, aprender mais da Bíblia, entender mais o que Deus fala. É que nem quando Deus falou para Adão e Eva, né? Eu coloquei vocês nesse jardim e dei todas as instruções para vocês. Apenas não coma do fruto. Aqui ele escreveu toda a sua palavra e deixou todas as instruções. Agora basta que a gente passe a ouvir a voz de Deus, os comandos de Deus, ouvindo e entendendo. Sim. Para que a gente siga o melhor caminho e tudo no final lá dê certo, lá para frente. Sim. Mas isso que você falou do manual de instrução é realmente
verdadeiro, convicto isso. Porque até eu tava assistindo do Juscelio sobre família, e ele fala bem nisso de filho de se jogar, que tem base bíblica. A gente podia se aprofundar mais e trazer sobre isso, tia. É muito, muito interessante. Muito interessante. Porque daí eu comecei a entender, porque eu pensava assim, nossa, age, né? por que Azaf faz isso? Eu nunca. Você vê que ensina. o Azaf, agora por causa dessa pandemia, ele nem tá convivendo com outras crianças. Ele nunca vê uma criança fazendo aquilo. E é incrível que todas as crianças repetem as mesmas coisas. Por quê? Mas tem uma lógica. Sendo que ela é uma criancinha tão fofinha, bonitinha. Mas por que ela faz certo tipo de coisas? Ela faz birra, ela se joga pra trás, aí ela chora, ela esperneia, sendo que ninguém nunca ensinou isso pra ela. Por que será? A gente podia falar sobre essas coisas, né? E eu descobri o porquê. Porque na verdade daí a gente fala, meu Deus, o que eu faço? Eu lembro do Daniel, meu irmão mais novo, pra quem não sabe, irmãos, aquele menino é o filhinho mais caçula, né? A avó teve mais velha. E ele era incrível. Você não podia contrariar ele. Se ele estivesse com uma colher na mão, se pegasse a colher dele, ele ficava mole, daí ele caía pra trás e ele perdia a respiração, ele ficava todo roxo. A boca dele ficava roxa, a mãe vai lembrar disso, e ele ficava todo mole assim. A gente pensava que ele tinha um ataque, né? Só porque pegou. Não podia contrariar. Tudo que se fizesse pra ele, mas era incrível ali. Ele chorava, aí ele parava de chorar e ficava roxo e mole. Aí um dia a mãe foi no médico e perguntou pro doutor, acho que foi Chico Arruda, o que acontece? Ele falou assim, mãe, isso é birra, é manha dele, ele não tem nada. Daí eu lembro que quando ele fazia isso, a mãe jogava ele pra cima, soprava, só daí ele voltava, daí ele chorava, sabe? Daí você tinha que dar colher de novo pra ele. Aí eu lembro que uma vez ele fez isso e ele ficou assim, a mãe pegou e fez pá! Na bundinha dele. Ele devia ter uns 2 aninhos, não sei. Ele voltou, nunca mais. Nunca mais. E lá, muitas pessoas não concordam, falam que hoje você não pode dar umas varinhas nos seus filhos. Mas lá em Provérbios, se você for ler, tudo tá na palavra do Senhor. É verdade. A Bíblia fala que Deus, Ele é nosso Pai e Ele castiga o filho que ama. Então, quando você ama o seu filho, não é você deixar ele fazer o que ele quer. É você impor uma regra para ele a ser seguida mediante a palavra de Deus. Porque quando é dentro dessa palavra, tudo vai dar certo. Tudo, você vai ter as suas lutas, as suas dificuldades, mas o final... Só que às vezes esse manual é o manual mais difícil. Aí você acha que o outro manual, o seu manual é mais certo, do seu modo. Só que o final você vai ter o resultado. E no seu jeito, o resultado não vai ser o melhor. Vai ser, Então é melhor seguir a Bíblia. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Isso aqui é lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Amém. Quando você não vê uma saída de como educar filho, de como ser esposa, de como ser esposo, nas suas finanças, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você não tem uma diretriz, uma saída, é aqui que está a resposta. Abra seu manual, irmãos. Abra o manual. Deixa a preguiça de lado e vá ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Então, vamos encerrar mais essa Amém. live. Graças a Deus. Agradecemos a todos, Deixa eu ver. Valdirene, Fabiana Nunes, Danilo, Ana Maria, Sandra Souto, Anedes, Beatriz. Deus abençoe a todos, irmãos. Uma ótima noite. Lembrando que domingo teremos culto às 17 horas, 5 horas da tarde e às 19 horas. E qual que é o nosso local, tia? Rua, Avenida Mário Covas. Perimetral, Mário. Perimetral Mário Covas, 2701. Isso. E domingo tem culto lá em Sorocaba, que é lá na igreja, que fica...
É Avenida Santa Cruz, Jardim Vera Cruz. Isso. E o culto lá em Sorocaba, que horário que é? Domingo, às 10 horas da manhã e de quinta-feira De quinta não tá tendo por enquanto. Tendo? Por enquanto ainda não. Então, às só 10 de horas domingo, no domingo. Às 10 horas da manhã. Sim. E lembrando que o acessório que A não máscara. pode faltar é a máscara. Se você está com algum sintoma de gripe, alguma coisa, é melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa. Lembrando que o nosso culto passa no YouTube. Aí domingo tava uma bênção, Tava né? uma delícia. Nosso turno de oração. Eu fui no culto das 5. Foi, Valdirene Bueno. Glória a Deus. Valdirene Bueno estava lá. No culto das 5 tava uma bênção. A gente está respeitando todas as regras de segurança, mantendo a distância. Sim. Lá tem o termômetro, o álcool gel, né? E pra gente manter sempre aquilo que está sendo passado pra nós. Sim. Então, o YouTube é comunidadevidaemcristo.com.br. Isso. Você pode acessar lá, se inscreva, ative o sininho. Você pode assistir o turno de oração, as pregações, tem tudo lá. As lives. E de segunda a sexta-feira tem o programa com a Beatriz, que é 8 horas da manhã. Das 8 às 9. Que é transmitido pela rádio e pelo Facebook. Esse Facebook que vocês estão nos assistindo, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Pode fazer suas considerações finais. E assim, a gente tem que largar de ser preguiçoso, né? Que nem eu falei de não ler o Lucas. A gente não quer ler o manual de instrução. A gente quer pegar aquilo que interessa, né? Se eu souber mexer em 2, 3 botões no celular ótimo. Ou de qualquer coisa, tá ótimo. Só que tem muito mais. A palavra de Deus fala crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você aprender de Deus, mais você vai crescer em graça e em conhecimento, você vai se tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, porque Deus vai te ensinar na base da palavra. Talvez você tenha sido criado num formato de como ser esposa, ou no formato de como ser filho, no formato daquilo que você foi ensinado. Porque a gente é muito assim do ambiente que a gente vive. Mas a gente tem que entrar nesse ambiente, que é o ambiente do Senhor, onde seremos ensinados pelo nosso Pai, Jesus Cristo, a verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma ótima noite a todos. Até semana que vem, às 19 horas, na terça-feira. Se Jesus não voltar. Amém. Tchau, irmãos. Boa noite. Tchau.